esse nosso dia a dia para as obras da nossa sociedade, para a nossa coletividade. Por isso, é uma grande satisfação. Eu sou Fernando Costa, há 56 anos em Petrópolis, pardo, uso um blazer listrado, estando com uma camisa de gola italiana, que a gente chama gola padre, e de origem, a bisavó negra, com muito orgulho, e feliz por habitar nessa terra maravilhosa, esse altar incrustado na natureza que é Petrópolis. Carolina, é sua vez fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. É um grande privilégio poder ocupar um espaço de fala em um evento tão rico quanto é o Flipetrópolis. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho escuro, e visto aqui um vestido azul escuro. Eu acho muito bacana como Petrópolis hoje está respirando cultura e sendo realmente a capital nacional da literatura durante esses 5 dias. A gente vai conversar hoje sobre prosa petropolitana, sobre as nossas inspirações, e é realmente uma satisfação poder usar esse espaço para compartilhar conhecimento e também nos inspirar a partir das falas que passam por aqui. É sempre um espaço de muito aprendizado, e eu fico muito satisfeita em compartilhar essa mesa com a Atahualpa, com o Fernando, que, como eu, são apaixonados por Petrópolis, e, a partir da escrita, eternizam memórias sobre a cidade e sobre o que é vivenciado aqui dentro. Obrigado. Olha, nós dividimos assim o nosso tempo, né? Ficamos achando que 1 hora seria pouco, nosso presidente. Então, a palavra primeiro vai ser agora do Fernando, ele vai ter um tempo, depois a gente passa a palavra para a Carolina e vamos tentar abrir um espaçozinho para as perguntas e debates. Então, a gente está fazendo isso, eu acho que fica melhor esse ping-pong, não é isso? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu fiz o relatório para evitar que a minha sempre quase octogenária memória pudesse me trair. Portanto, eu devo dizer que sempre, desde tenra idade, eu estive unido ao papel e o lápis. Depois que veio a caneta. Eu tenho o hábito, desde tenra idade, de guardar meus escritos, para mim, muito importantes. No primário, havia quinzenalmente as chamadas sabatinas de nossas professoras. Então, elas ali nos examinavam das aulas daquela quinzena, depois nos ofereciam, ao lado do entretenimento, do desenho, da poesia, da redação, e isso tudo para mim, foi de grande aprendizado no decorrer da minha vida. Se na igreja, por exemplo, havia um acontecimento, uma cerimônia, uma celebração, vou citar como exemplo a visita do nosso bispo diocesano, Dom Veloso, a Hermogênio Silva, que era nada mais, nada menos que o 3º distrito de Três Rios, o meio rural. Eu estava sempre lá, já adolescente, já à frente daqueles preparativos. E assim foi. Depois veio a época da minha formatura do curso secundário. Havia um sorteio entre os colegas do meu curso, do curso técnico, e acabaram por me convidar ou me eleger para fazer o orador da turma. Se aquilo parecia para eles um castigo, para mim foi o maior prêmio, porque eu acostumei-me com os grandes desafios. A exemplo desse aqui agora, e que a vida só tem me apresentado vários desafios. Então, foi meu primeiro discurso público, minha primeira oração oficial, e assim foi. E depois, comecei a escrever sobre fatos do cotidiano, num jornal que chamava-se Castoroide. Me convidaram, não sei porquê, mas achava que eu tinha algum pendor literário, me convidavam, os professores, esses colegas meus desse jornal, até que prestei vestibular em 68 para 69, e em 70, Lester Carneiro, do Jornal de Cascatinha, cujo quinzenário eu jamais abandonei por amor, e logo em seguida, fui convidada para o Jornal de Petrópolis, Diário de Petrópolis, a revista social onde trabalhei por muito tempo, bastante tempo como colaborador, nunca profissionalmente.
mas precisei me registrar no DRT, RJ, porque na minha primeira viagem ao Japão, em 1977, havia uma exigência consular para que você pudesse obter o visto. No meu caso, como jornalista, tive que estar devidamente registrado. E, então, esse material todo, durante todo esse tempo, falando do clamor social, falando do pão, falando do leite, falando da justiça, falando da injustiça, falando da beleza, como já havia dito, falando das inúmeras nuances históricas da nossa cidade, principalmente a nossa Petrópolis, e foram se transformando, guardados esses trabalhos que eram as crônicas do meu dia a dia. E elas sempre foram juntas aos poemas que também escrevi e tudo mais, e se transformaram em livros, e sempre com o fito principal das obras sociais das cidades e arredores. Também Três Rios, fiz várias noites de autógrafos em benefício de obras sociais, e aqui em Petrópolis, de uma maneira muito especial, para a construção de igreja, do Mausoléu dos Padres, do CTO, enfim, para quem viesse a mim e que eu pudesse servir. Por isso, se transformaram em crônicas. Não existe assim. É claro que nós, quando escrevemos, temos que ter o mínimo de cuidado também com a questão coloquial, com a questão de retórica, com a questão da semântica, com a questão gramatical, e também é como um grande enredo, um enredo que tem princípio, meio e fim, e que, de preferência, que haja uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de concórdia, uma mensagem de construção, de apresentar o nosso trabalho no sentido de somar com a nossa vida. É nesse sentido que as crônicas nascem na minha vida. É com essa intenção e com esse amor. Obrigado, Fernando. Agora, Carolina, fala para a gente, como é que a crônica chegou em você? O meu primeiro contato com a prosa literária, ele se deu em 2016, antes mesmo que eu entendesse o que era a prosa. Eu dei início à minha carreira como jornalista em Petrópolis, no jornal Tribuna, e, na época, eu passei a desvendar as histórias que cercam o comércio petropolitano, sobretudo extinto. E, realmente emocionada e envolvida na narrativa dos personagens com quem eu me colocava em contato, eu passei a construir os meus textos de uma forma que eles fluíssem com as mesmas emoções e com o mesmo sentimentalismo de quem me cedia informações sobre o passado. Então, sem nem me dar conta, eu acabei adentrando esse universo do jornalismo literário. E o jornalismo literário, ele é um jornalismo que é muito pouco ensinado dentro do ambiente acadêmico. Eu realmente não tive nenhuma disciplina voltada para o jornalismo literário e só fui descobri-lo na prática. Eu comecei a desenvolver uma série de reportagens sobre o comércio extinto antes mesmo de aprender a lidar com jornalismo factual. Então, eu fiz o caminho inverso. Normalmente, a gente trabalha com as pautas factuais, de cobertura de acidente, de dia a dia, para depois descobrir como é que se faz o jornalismo de maior apuração. E é justamente esse que me encanta, porque eu me vejo em contato com personagens que relatam as suas histórias e que juntos passam a contar e a serem realmente narradores da nossa história e da nossa memória. E aí, o que mais me encantou dentro desse universo e das suas particularidades é como o morador da cidade ele se coloca num espaço e como porta-voz da história que ele vivencia. Então, a mesa anterior, aqui o grupo anterior, estava falando sobre fontes históricas e como a gente chega a esses personagens que verificam as informações que a gente divulga ao público. E, no meu caso, eu encontrei essas informações a partir de vivências de moradores petropolitanos. Então, esse tema, esse nicho que eu busquei explorar, ele não havia sido noticiado anteriormente, então eu não tinha fontes históricas, autores que tratavam desse tema, e eu encontrei justamente nos moradores e nas suas lembranças muito particulares, informações que foram capazes de me levar a esse outro cenário do comércio e a entender como espaços sofrem diferentes usos ao longo do tempo e como as memórias coletivas ajudam a moldar a memória de espaços do comércio petropolitano.
Então, o tema hoje da primeira edição do Flipetrópolis é arte, literatura, educação e liberdade, e eu vejo o jornalismo literário como um caminho, como uma ferramenta, realmente para que a gente possa levar liberdade para os moradores contarem as suas próprias histórias e também uma ferramenta de educação, já que hoje, em parceria com a ONG SOS Serra, eu tenho promovido oficinas sobre memórias de Petrópolis. Então, esse jornalismo literário que há alguns anos eu passei a empregar no jornal impresso, eu hoje levo para a sala de aula a partir dos textos que eu produzo, das fontes que eu coleto, das informações que eu recolho, para que os moradores possam se ver cada vez mais pertencentes a esse campo da memória local e realmente envolvidos com todas essas temáticas que a gente consegue abordar. E aí, no começo da minha fala, eu falei sobre como o jornalismo literário ele é pouco explorado. Na pandemia, reclusa, eu me senti muito motivada a procurar conhecer mais sobre esse campo, e a minha descoberta foi que a pós-graduação em jornalismo literário que era oferecida no Brasil deixou de ser disponibilizada ao público por falta de procura. Então, foi um curso que ficou, durante 12 anos, sendo ofertado a comunicadores, a profissionais da comunicação do Brasil, e que, em 2016, deixa de ser ofertado por uma falta de procura. E hoje, com o advento das redes sociais e com a popularização cada vez maior desses veículos, o que eu sinto é que o jornalismo literário está sendo incorporado a essas plataformas digitais. Então, na produção de vídeos, eu tenho um projeto chamado Petrópolis sob lente, que é um projeto em que eu busco falar sobre a memória petropolitana através dos vídeos. E eu acho que o jornalismo literário ele tem encontrado seus outros caminhos a partir das novas mídias e das novas ferramentas que a gente tem à disposição. Então, eu realmente vejo uma mudança nesse cenário e de uma busca cada vez maior do público por histórias que possam ser capazes de envolvê-los de uma forma afetiva. Então, eu acho que é esse o espaço que o jornalismo literário ele ocupa, não só em Petrópolis, mas no Brasil e no mundo, de contar histórias com afeto e com carinho. E, na época em que eu comecei a escrever, eu tinha 18 anos, era muito estagiária mesmo, não tinha formação no jornalismo, e eu acho que eu me deixei envolver por esse afeto dos relatos, e foram eles que acabaram me conduzindo a essa construção de histórias que são líricas, né? Que têm uma certa poesia, uma certa melodia própria. Olha, eu queria só fazer aqui... Quando ela estava falando, eu me vi lá na redação do Diário de Petrópolis, o pessoal montando o jornal com tipo. Né, Fernando? Montando isso. Hoje você tem um jornal digital. Quando a jovem Carolina passou o filme, depois se cortavam imprimia, e depois iam montar. Já não estava mais no tipo, certo? Aí já estava na montagem. Depois a gente vê a resistência, eu tenho que falar, né, do Diário, que ainda mantém o jornal impresso. Né, a gente vê a Tribuna já digital e os outros jornais, mas a luta pelo jornal impresso. Então, essa literatura, eu também, né, sinto isso na pele, porque eu vi o nosso espaço da crônica sendo invadido pelos artigos de opiniões e confundindo. Olha, tem gente dizendo que é crônica ou que não é crônica. São opiniões em terceira pessoa, que é diferente da crônica do nosso, digamos assim, Rubem Braga, né? Às vezes a gente confunde um pouco, porque aí a diferença é bem próxima. Mas aí, a cena depois, desculpe, é opinião. Eu não gosto de imitar, que toca assim. A princípio, eu achei que a literatura, viu, Fernando, seria um vício meu. Agora eu percebi que é uma víscera. É uma víscera, então ela pulsa assim, tem que controlar essa víscera. Entendeu? Por isso que, às vezes, é uma víscera diferente. Desculpe, mas eu queria que você complementasse aí. Não, seguindo esse mesmo diapasão do professor Atahualpa, eu me lembro que principalmente no final do início do ano 70, quando nós levávamos ali no tipo, carreguei muitas vezes aqueles clichês nas costas, e ditando para o linotipista para ele escrever a minha matéria, e porque não havia realmente outra forma. O máximo avanço que passou a haver era a máquina de escrever, e que passamos a datilografar o trabalho.
mas sempre também com essa mesma, vamos dizer, seguindo esse desenvolvimento na literatura. Agora, no meu caso, por exemplo, ela não são crônicas, deixando bem claro, que não são contos nem ficcional. Ela é realmente, ela vem contando. Hoje em dia, eu revivo um tio que eu sempre me lembro dele nas histórias, porque quando a gente chega a uma certa fase da vida, a gente se dá o direito de contar historinhas. E eu tinha um tio que era também administrador da fazenda lá no Piabanha, da família do Vivier, e que nós íamos passar fim de semana com ele, passar jantar com eles, etc. Daquelas famílias que você chegava, já iam matar as galinhas, ou o porco, ou, enfim, o colher nas hortas. E, enquanto isso, tio Aparecido, que era pai da minha tia, professora, considerada minha segunda mãe, tia Sebastiana, ele ficava horas, como nós estamos aqui agora nessa tertúlia, contando historinhas para nós, contando a vivência do dia a dia. E se ele não sabia o acervo que ele estava me transferindo, pelo menos a mim, e que eu guardaria aquela vivência para a vida toda. Tanto que minha tia veio estudar no Colégio Santa Isabel, quando eu comento sobre os 160 anos de Santa Isabel, eu comento da minha tia, que foi do Santa Isabel para ser minha professora lá em Hermogênio Silva. Então, essas histórias todas, elas vão tomando conta da vida da gente, e até que chegou um dia, eu falei, meu Deus do céu, hoje eu estou aqui em Sintra, falando de literatura brasileira, a minha vida já foi submetida a tantos desafios que me deixam até ainda emocionado. Então, eu penso da seguinte forma, eu sinto da seguinte forma, que desse colóquio de língua portuguesa, onde os 7 países falantes, 7 países lusófonos, me inspiraram a reunir pelo menos algumas das crônicas daqueles, então, jubileu de ouro no jornalismo. E elas nasceram e estão aqui, e eu também ainda estou aqui para contar um pouquinho dessa história. Eu agradeço. Olha só, as lágrimas é uma linguagem não verbal que chega à nossa alma. Eu vim da poesia nordestina. Se eu não tivesse a crônica, eu acho que já tinha quebrado no meio do caminho. Agora, eu te digo, os personagens do cotidiano, são os nossos heróis do dia a dia, fazem da realidade a ficção. Ninguém pensa longe do real. Então, Fernando, você me emocionou também. Não fique triste, não, mas isso, coração de nordestino é assim, fala o que sente. Pois é, eu queria abrir, não sei se é possível ter microfone para o público, eu queria ouvir a fala de alguém. Quer dizer, eu acho que você só batendo palma vindo aqui, eu acho que alguém deve ter alguma pergunta. Eu acho que o aspecto da interação, da crônica, do público, da gente presente no dia a dia, viu, Carolina? Eu fiquei fascinado também com porque eu fiquei montando. E aqui existem várias pessoas, o Marim, a saudade do Marim, que trabalhou muito, e aqui a gente sabe, o Douglas, muita gente que fica do lado da redação, que não aparece, eles são responsáveis por isso. Porque é difícil, como você falou, preservar um espaço para a crônica. E a outra pergunta, que eu queria só comentar, os suplementos literários sumiram dos jornais. Quem é da nossa geração lia JB, andava com JB do braço, no sábado até ia lá no Rio, que eu morava perto da Paissandu, do estúdio Paissandu, para dizer que eu lia o jornal JB. Ali era uma onda de tirar junto com as pessoas, Aquela menina, tá vendo que esse cara lê JB, não leu, tá.
né? Não vou falar. Então, ali já era um indício, esse cara é intelectual e tal, né? Aí você recita Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, aí já começa o negócio, né? E aí levava para o cinema, né? Tá ali do lado, né? Depois a pizza. Mas deixa para lá, isso aí é crônica oral, viu? Então eu queria ouvir, mestre Vinícius, se podia ajudar aí alguém que pudesse. Olha, uma... Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a mesa pela fala de vocês, foi ótima. E eu queria fazer uma pergunta para a Carolina, que eu fiquei muito curiosa. E, assim, você me conhece, sabe como é que é. Eu queria te dar os parabéns por esse projeto, né, de contar essa história do comércio de Petrópolis. Isso é muito interessante. Aí você encontrou um caminho ali que é uma mina a ser explorada. E eu queria te perguntar uma coisa. Quando você foi nessas pessoas entrevistar os parentes, os descendentes, ou os próprios, né, de comércio que já não tem mais, com certeza, você diz isso, né, você recolheu algum material, te foi ofertado uma fotografia, um panfleto, alguma coisa. Se eu te falei das etiquetas, eu acabei não mandando. Enfim, você acumulou esse material? Você montou um acervo seu de material que você recebeu? Quando eu dei início ao projeto, foi o que eu falei, eu era estagiária ainda no jornal, era tudo muito novo para mim, mas, ao mesmo tempo em que era novo, eu acho que eu já tinha um pouco desse senso de identificação do valor que aquilo possuía. Então, o fotógrafo do jornal, junto a mim, fez o registro dessas fotografias que hoje eu guardo comigo. Foram, sobretudo, fotografias. E o interessante é que, no início, a gente encontrou uma certa resistência das famílias em compartilhar as suas imagens e os seus materiais fotográficos para o jornal. Então, embora a pessoa reconhecesse o valor daquele tesouro, ela queria guardar aquele tesouro com ela. Então, era todo um trabalho de convencimento para que a pessoa entendesse que a importância daquilo era tamanha que ela precisava compartilhar com o restante da cidade para que aquele bem realmente fizesse a felicidade de outras pessoas. E aí, só dando continuidade ao que o Fernando falou sobre eternizar memórias a partir desse trabalho literário e divulgado principalmente no jornal impresso, já que nós dois temos essa experiência, o que mais me surpreende é que, mais até do que a história daquele comércio, as pessoas se interessam pelas histórias individuais que foram escritas dentro daqueles espaços. Então, hoje, no Petrópolis Sob Lentes, eu falo não só do comércio, mas de monumentos, de casas históricas e de outras curiosidades que regem essa história de Petrópolis. E mesmo numa casa, num palacete, as pessoas admiram a arquitetura, mas elas têm curiosidade em saber quem residiu aqui, ali, que cenários aquela casa protagonizou. Então, é realmente uma história cada vez mais humanizada e personificada que as pessoas têm interesse em descobrir. E aí, a partir desse caminho, é que eu tenho buscado moldar essas narrativas literárias que conseguem envolver toda a comunidade. E montou um acervo. Tenho montado um acervo e, recentemente, passei a dar início à aquisição de cartões postais para que eu consiga dar continuidade ao trabalho de comparativos visuais. Porque, tanto no jornal impresso quanto hoje, lidando com as mídias digitais, a minha preocupação é sempre em ter um chamariz, para que eu consiga captar cada vez mais gerações mais jovens. Então, esses comparativos visuais, eles atraem a atenção de quem é mais jovem. E aí, a partir da aquisição desses cartões postais e de fotografias, eu tenho buscado gerar esses paralelos entre passado e presente. E, inclusive, a capa dos livros, ela retrata isso. Eu sempre falo, porque eu acho que as pessoas gostam de conhecer um pouquinho da história, dos bastidores por trás da construção da capa. Muita gente realmente acha que é a figura de um avô com o seu neto, mas ali a intenção e o conceito que eu busquei criar no ensaio foi a de um senhor de idade que ele se reconecta com o eu dele do passado a partir das histórias que ele tem acesso no livro. Então, é uma visão um pouco mais aprofundada e que busca transmitir essa sensação de imersão na história. Uma história que é pulsante e que é escrita pelas pessoas. Então, mais uma vez, no comércio, que ele é escrito por quem o frequenta, por quem trabalha naquele local. E eu acho que é disso que a nossa história é composta. Tem outra pergunta? Boa tarde. Primeiro, parabenizar muito a mesa, a condução da mesa pelo Atahualpa,
A gente não consegue deixar de ser professor, né, Atahualpa? Nem em situações como essa. E parabenizar muito, porque eu acho que também é um momento que a nossa Academia de Letras da cidade, a Academia Petropolitana de Letras, marca uma presença aqui nesse festival, com vocês três, né, que são membros titulares não só da PL, como também de outras academias da cidade. E aí eu tenho duas perguntas, tanto uma para o Fernando quanto para a Carolina. Fernando, nesses teus 50 anos narrando a cidade, falando da cidade, descrevendo a cidade, a pergunta é qual foi o momento talvez mais marcante, ou qual foi a situação mais marcante na sua crônica, um evento, uma pessoa, enfim, o que você reputa ser aquele momento talvez até mais dramático? Isso é a tua pergunta. E da Carolina é o seguinte, é sobre o comércio da periferia, o comércio do subúrbio de Petrópolis. A minha pergunta é, se você, por um acaso, tem um projeto ou uma ideia de levar adiante o comércio do subúrbio da cidade. Por exemplo, na Mosela tem uma padaria cujo pão de ciabatta, esse pão já ganhou prêmios em tudo que é festival de pão e de padaria do Rio de Janeiro. É uma receita germânica, que é o pão de ciabatta da padaria da Mosela. Eu acho isso tão interessante, porque é uma receita centenária que eles usam até hoje, passando de geração em geração. Eu acho que isso é um assunto muito bacana de ser tratado. Aí a minha pergunta é, se nos seus projetos, se você pensa aí para o comércio do subúrbio da cidade, se já está fazendo, enfim, como é que seria essa tua ideia com o subúrbio? Caríssimo professor Leandro, eu não consigo falar, mesmo sendo um momento de tristeza, e foram vários que assolaram nossa cidade, sem cultuar sua beleza. Ela não, por mais que ela esteja sofrendo, por mais que ela passasse ou passe pelas vicissitudes e provações, como foram, por exemplo, as enchentes de 66, depois dos anos 70, depois em 85, 86, enfim, 2010, ceifando inúmeras vidas, e as mais recentes, infelizmente, durante a pandemia. Esses momentos nas minhas crônicas, por exemplo, e nas minhas memórias, esses foram os momentos mais tristes que eu pude vivenciar aqui em Petrópolis, a experiência do sofrimento em Petrópolis. Mas nunca, em momento algum, eu não consigo, mesmo estando lá no 11º andar e vendo que inacreditavelmente 16 de março se transformasse num rio, e com cadeiras, mesas, balcões, máquinas, voando roupas, rua fora, e mesmo que a chuva levasse aquela área toda da Avenida Imperador, totalmente devassando as lojas, devassando das casas, nos deixando sem luz, sem água por tantos dias, descendo e subindo escadas, o meu amor se arrefecia, em momento algum. Agora, é muito triste transformar em crônica os lojistas enlameados, inclusive nós, com 30 ou meio metro de lama, e tudo, e tristeza, e sofrimento, e corpos boiando, e tudo mais, e se transformando depois, indo para o papel como uma história. Enfim, eu penso que esses momentos, justamente, foram os momentos mais tristes que eu passei aqui em Petrópolis e que eu vivenciei aqui em Petrópolis, mas que parece como um milagre, e é um milagre. A cidade se refez, a cidade, ela por si, ela tem e o seu povo ordeiro, seu povo trabalhador, sua juventude que trabalha, produz, como diz o hino de Petrópolis, não é? Sabe, respira o amor a Petrópolis, ela vai como se fosse um passe de mágica, um milagre, e ela se refaz. Parece que faz tanto tempo que nós passamos por isso tudo, e, no entanto, faz pouco mais de 2, 3 anos que tudo isso aconteceu. Para mim, foi. Os momentos menores do dia a dia, isso nós vamos superando.
mas realmente em que foram ceifadas mais de 200 vidas, quase 300 vidas, isso sim, as dos anos 60 também foram muito mais, mas essas mais recentes, parece que a gente esquece da cicatriz passada e vai se lembrando só da dor atual, mas foi essa, no meu entender. Carolina. Eu tenho alguns projetos em andamento que envolvem as comunidades, as regiões mais afastadas do centro. No que diz respeito ao comércio extinto, é muito difícil a gente encontrar famílias que tenham acervos fotográficos de estabelecimentos que funcionavam em bairros. Realmente não se tinha muito acesso à fotografia na época, e pessoas, às vezes, simples, que mantinham seus negócios, mas ainda não tinham muito essa ideia de perpetuação da memória dos empreendimentos. Mas, com relação aos comércios ativos, achei fantástico saber desse pão da Mosela. Eu vou dar início, muito em breve, a um projeto junto da ONG SOS Serra de vídeo, em que a gente pretende contar um pouco as histórias que moldam os bairros de Petrópolis. E aí, com certeza, quando a gente for falar da Mosela, eu já tenho uma pauta certa. Ótimo. Ela quer falar. A senhora vai. Quem? Boa tarde. O meu nome é Sueli. Eu sou apaixonada por essa cidade. Eu tenho 70 anos e vim morar aqui com 8 anos de idade. Já recebi o título de cidadã petropolitana, sou muito feliz por isso. Eu não tenho perguntas, eu só tenho agradecimento. Eu não conhecia a Carolina, né? E, de repente, através do meu filho, ela fez uma reportagem com ele, e, logo em seguida, ela apareceu com essa reportagem, né, com esse trabalho maravilhoso sobre o comércio. Eu só trabalhei no comércio do centro de Petrópolis 38 anos, né? Foi na Mona Modas, né? Eu praticamente, né, vivi, né, no centro de Petrópolis. Hoje eu trabalho na saúde, né? Sou agente comunitária, tenho projetos, porque eu amo essa cidade. Vou trabalhar enquanto eu tiver forças por aqui, por essa cidade. Então, eu fiquei muito feliz quando fui convidada, né? Foi realmente na pandemia, recebi um telefonema se eu queria dar uma entrevista, né, sobre o comércio de Petrópolis. Eu fiquei muito feliz, muito, muito mesmo, e de poder falar, de poder mostrar, né, para as pessoas as nossas experiências, ele falando das enchentes, quantas enchentes eu vivi, né, ali na Mona Modas, quantas vezes para colocar barragens e tal, e nós resistimos, né? E ali conheci muitas pessoas, nossa, amizades, né, que até hoje não são esquecidas. Então, é só mesmo um agradecimento para essa menina, né, que teve essa ideia maravilhosa de trazer para o povo que não conheceu, né, a história do comércio de Petrópolis. E, se der continuidade nisso, enquanto eu viver, pode contar comigo, que eu estarei sempre dando a minha mão no que for necessário. E muito obrigada. E muito obrigada a todos, né, que falam dessa cidade, que exaltam essa cidade que eu super amo. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Obrigado mesmo. A Sueli é super querida, ela é uma das personagens que viraram amigas, e eu acho que esse trabalho de coletar memórias, ele é muito gratificante por isso. Lília também, que está sempre presente. São pessoas que me ajudaram a contar histórias da cidade e que têm contado a minha, porque estão sempre presentes nos eventos, sempre ali realmente entusiasmadas com o que eu faço, impulsionando os meus projetos. Eu fico realmente muito grata em poder contar com esse apoio e em escrever essas histórias juntos de vocês. Acho que ela quer falar, viu? Oi. Eu tenho assim um agradecimento muito grande, tanto ao doutor Fernando, quanto a essa nossa menina, professor, por todo esse evento que está acontecendo na cidade. Você falou aí da dificuldade que teve de abordar, né, as pessoas. E eu não sei por quê, porque, quando fui abordada, foi um prazer enorme poder contribuir com a nossa cidade, com a nossa história, por um tempo que a gente viveu e que a juventude de vocês não vivenciaram. Então, nós só temos a agradecer, Carol, a você por tudo que você está fazendo pela nossa cidade. E ao professor Fernando, ao nosso doutor, que está sempre elevando a moral da nossa cidade. É um grande amigo de minha família, e em qualquer evento que ele participa, ele só faz bem para quem ouve.
Muito obrigada, professor, por montar essa mesa para a gente poder estar aqui usufruindo. Obrigada de coração. Não, nós aqui agradecemos. Tem mais uma... Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Raquel, sou guia de turismo, mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Fernando é uma referência nossa aqui de Petrópolis, né? É um prazer realmente estar aqui prestigiando cada um de vocês. Professora Atahualpa foi meu professor, tive a honra de ser sua aluna no curso de guia de turismo, né? Numa época em que o curso de guia tinha aula de língua portuguesa e literatura, não é, professor? Hoje nós somos colegas aqui no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Carolina é uma pessoa queridíssima que vem realizando um trabalho incrível de resgate da nossa história. E eu fico muito feliz de, a cada postagem sua no Petrópolis Sob Lente, de ver, né, quanto Petrópolis é uma cidade rica em informações, em cultura, né, o quanto nós já fomos pioneiros e podemos continuar sendo, inclusive, né, e é sempre uma honra contribuir também com as pautas, quando você... Raquel, e aí, você sabe alguma coisa? A gente vai lá, contribui, a gente troca figurinha. Eu acho que Petrópolis tem muito disso e só tem a ganhar com o trabalho que cada um de vocês realiza. Hoje, passando por esse momento, esse turbilhão que a gente vem vivenciando nos últimos anos, é muito importante valorizar a cultura, valorizar a história, valorizar a literatura, a escrita, né? Eu chamo a atenção do meu filho lá, que tem 14 anos, para escrever e ler o tempo todo, né? Nós que somos amantes dos livros, a gente tem esse dever de casa com os nossos também. Então, não quero fazer pergunta nenhuma, quero parabenizar a cada um de vocês pelo trabalho que cada um de vocês desempenha e que sempre elevam o nome da nossa cidade, sempre da melhor forma possível. Obrigada, tá? Nós que agradecemos, Raquel. Raquel, eu vou só te falar uma coisa. Aqui, hoje, nesse exato momento, você está tendo um momento de resistência. A literatura é isso, é um processo de resistência. O que a gente está falando de Petrópolis, no anonimato, às vezes você escreve um texto, ninguém fala nada. Parece que não ecoou em ninguém, né? Parece que você não viu. 3 anos, 2 anos, você encontra alguém, olha, aquele texto que você escreveu, um texto que você nunca parei numa banca de jornal. Agora é minha vez, é quase. Segurei. Um leitor me procurou. Professor, obrigado. Eu disse, por quê? Não. Abriu a agenda, estava cheio de textos que ele tinha, recortava e guardava. Ele faleceu. Aí a gente observa o quanto que é importante para ele e importante para a gente. Então, nesse caso, o texto, a gente estava na Assembleia que elegeu a Carolina, né, na luta que a gente teve para convencer os colegas de ter uma jovem, claro, os elogios vocês já colocaram, para, né, o voto, está comprovado aqui. O que a gente fez, o que a gente lutou para defendê-la foi, né, está sendo. Gente, não me arrependi de ter votado em você, ter defendido a sua proposta. Ah, mas uma menina, pois é, assim mesmo, temos que renovar. E aí tem um novo que não esquece do velho, que não joga o passado na lixeira, que reconhece o passado, que reconhece as pessoas que construíram o passado, que valoriza quem ralou, quem tem calos nas mãos de um passado que é construído, e isso que é a história. Então, a história não vem pelo discurso somente. Quem achou que história é só discurso, que só está nos livros, vai envelhecer realmente. A história é dinâmica. Aí a minha felicidade
nós já estamos, né, indo para o final. Olha, a minha felicidade, te digo mesmo, é encontrar uma Raquel, assim, né, que a gente reconhece, viu, Raquel? E a gente sabe que a gente lutou pelo turismo da nossa cidade, para montar um curso. Brigamos para que o curso, né, fosse mantido. O curso foi cassado, digamos assim, literalmente acabou. E a gente tem essa luta. E aí, consequentemente, a crônica é a nossa história do dia a dia e das pessoas anônimas. Você entrar numa loja, procurar aquele que está atrás do balcão para ser personagem da sua história, desculpe, mas tem aqueles que só vão porque estão nas prateleiras. Esquece aquele anônimo, o seu da Silva, o seu Manuel, o seu Joaquim, que é personagem do nosso dia a dia. O pão que está na sua mesa foi feito por aquele homem que você não conhece, mas é que fez, né, o seu alimento chegar até você. Eu posso fazer uma colocação? Eu estou encantada do que eu ouvi, eu cheguei um pouco depois. Eu vim do interior de São Paulo, especialmente para participar esses dias aqui, da Flipetrópolis. E, como eu nasci aqui, eu frequentei esse Palácio de Cristal pequenininha, quero me colocar à disposição, que eu puder contribuir para as suas pesquisas. E eu quero encerrar com uma frase que eu li outro dia, que diz assim: o nosso mundo, ele não está são, mas ele pode ser curado. E a gente vai curar esse mundo, sim, através da arte, da literatura, da educação, da inclusão e de tudo que está acontecendo aqui nesse palácio. Então, eu quero agradecer, em nome de todas as pessoas que talvez não estão aqui e que, graças a Deus, vão ter a oportunidade de ter esse registro, porque está tudo gravado, né? Ótimo esse mundo da tecnologia. Então, depois vai estar tudo lá no YouTube. E eu acho que essa mesa aqui deveria ser multiplicada para que várias outras pessoas possam ter acesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ó, nós já estamos caminhando para o final. Não, eu quero dizer que todas essas loas dirigidas a Carolina também me alvejam, porque eu tenho orgulho de também ser um dos seus padrinhos, e aqui quero prestar uma homenagem ao professor Paulo César dos Santos, que, junto a ele, nós descobrimos Carolina. Junto a ele, nós publicamos o seu primeiro livro, porque ela tinha méritos, tanto está comprovado por sua segunda obra publicada, e muitas outras virão, como sendo a sua investidura na Academia Petropolitana de Letras, como bem disse o professor, que é a mais jovem da Academia Petropolitana de Letras no seu centenário. Centenário, não é? E também encerrando a minha, se é que eu já posso falar com o encerramento da minha participação. Então, o nosso tempo aqui já está curtinho, vai. Eu gostaria de enaltecer ícones do jornalismo petropolitano, não é? Que nós tivemos, porque se no Rio de Janeiro, em nível nacional, nós temos, por exemplo, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Paulo Mendes Campos, não é? Carlos Drummond de Andrade, tantos outros luminares, nós temos aqui em nível de Petrópolis. Nós tivemos Stefan Zweig, que fez um trabalho maravilhoso também dentro da crônica na sua época. O Alceu de Amoroso Lima, nosso queridíssimo Alceu de Amoroso Lima, que nos agraciava com sua presença aqui no Copacabana. Eu almocei muitas vezes ao lado dele, infelizmente não havia essa tecnologia de hoje, não consegui fotografar. Por exemplo, no Vinícius, nas suas estadas em Petrópolis. Agora, nós tivemos o Célio Tomás, elogiado, criticado, mas reverenciado porque deixou a sua marca. Teixeira Neto, o João Costa, Francisco de Vasconcelos, por exemplo, Lourenço Luiz Lacombe, maravilhoso historiador e também cronista, Alcindo Roberto Gomes, Décio Avelar Palma, Francisco, já falei, o Marinho Toledo Melquides, o Jerônimo Ferreira Alves Neto, não é? O Roberto Francisco. Gostaria de falar de tantos outros mais que deixaram sua memória gravada na história petropolitana e dizer que nós ainda temos hoje, graças a Deus, o Joaquim Eloy Duarte dos Santos, e temos o José Luiz Campos ainda entre nós, que marcaram o jornalismo petropolitano numa época em que as instituições culturais não recebiam em seus seios o intelectual por publicação de uma obra literária
em forma de livro, mas por suas publicações jornalísticas, que era o máximo que nós conseguíamos à época, e nós tivemos grandes vates da literatura nascidos num jornal, como disse bem você, a época da linotipo, não é? E dos clichês. Então, eu quero agradecer mais uma vez, primeiro, a providência divina. E também você falou dos recortes de jornais. Eu tenho lá meu parente, o Sérgio Oliveira, que é casado com minha irmã Elizabeth Oliveira, que ele recortava todas as matérias que eu publicava, colecionava e depois veio me trazer de presente, que ele esteja na luz e ela brilhe sobre nós, não é? E eu, por isso, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Várias dessas personalidades aqui são personagens de meus livros, inclusive Carolina, que consta do meu livro aqui. Muito obrigado pelo prestígio, e a Deus, e sob o auspício de Nossa Senhora, que me fez sair da cama onde eu fiquei de terça até ontem, para hoje estar aqui honrando o nosso UNOS, honrando o nosso compromisso com a nossa Academia Petropolitana de Letras e com Petrópolis. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Fernando, só queria colocar aí também, nessa lista que você fez, o Fernando Pi. Né? O Fernando Pi, coluna, né? Isso, de crítica literária. E o seguinte, recebia livros do país inteiro. Todo mundo queria ter um livro resenhado pelo Pi, né? Essa é uma pessoa magnífica. E também eu não quero deixar de falar do Silvio Adalberto, que o nosso amigo aqui está com a perna lá, que era para estar aqui conosco, mas teve um problema, um acidente em casa e está lá. Mas ele... Carolina, sua vez. Bom, queria mais uma vez agradecer ao Leandro pelo convite. Realmente foi uma grande satisfação poder participar da programação, um evento que, antes mesmo de acontecer, a gente já via que tinha ficado marcado na memória de Petrópolis. Eu acho que receber o carinho de vocês, o incentivo, é sempre um combustível para que eu continue pesquisando, continue escrevendo. No que diz respeito à idade, de fato, é muito contraditório, né, falar sobre o passado sendo tão jovem. E eu costumava dizer, eu nasci na década errada. E aí, quando eu conheci o professor Paulo César e o Fernando, que realmente possibilitaram a publicação dos livros, eles falaram que não, eu estava na década certa, promovendo esses resgates e que era aqui que eu pertencia. E tem uma escritora norte-americana que eu gosto muito, a Suzanne Collins, que ela diz que as nossas vidas não são medidas em anos, mas nas vidas que a gente toca ao nosso redor. E eu fico muito satisfeita em poder compartilhar essa trajetória com vocês. Então, muito obrigada por terem vindo e por apoiarem o nosso trabalho. Estamos chegando ao final, demais, aqui, né, um debate, e eu só queria completar essa parte. A vida é cada instante como esse, que a gente vive intensamente e compartilha. Então, toda paixão é deflagrada pelo amor. E o que é quando a gente faz com amor, pelo como você faz, como o Fernando também faz, a gente tem esse resultado. Então, essa plateia está também aqui recebendo os nossos cumprimentos, as nossas louvações, porque um momento como esse é raro. Então, por isso que eu acredito na resistência da palavra e da ternura. Sei que o amor vencerá, não tenho dúvida. E a crônica, os textos, o dia a dia, todo mundo tem que contar a sua ilha. Todo mundo tem que abrir o seu coração. Todo mundo tem que estender a mão ao outro. E no momento que você faz isso, criam-se laços, e esses laços se unem e fazem essa resistência. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado por esse amor que a gente vai ter que levar com a linguagem, seja ela verbal ou não, seja ela pela linguagem, né, da resistência. Muito obrigado.